Olá a todos, eu sou o Vitor Bárbara, ou Pitanga, como sou mais conhecida na Unesp. Sou bacharel em Artes Visuais pela Unicamp e atualmente sou mestranda pelo programa de pós-graduação da Unesp A São Paulo, onde integro também o grupo de pesquisa GIP, coordenado pela professora doutora Rosângela Leotti, a qual também é minha orientadora. Sou uma pessoa não binária e meus pronomes são ela, dela. Bom, agradeço muito de estar aqui no 11º Encontro de Grupos, né? E gostaria de apresentar um pouco sobre a minha pesquisa, nomeada Ações Artísticas de uma Ciborgue, a produção em arte e tecnologia a favor da diversidade. Nessa minha pesquisa, eu investigo o uso do celular dentro da arte como forma de subverter o modelo econômico nomeado de capitalismo de vigilância ou economia da atenção, que são dados, são colocados pelos teóricos Shoshana Zuboff e Byung-Chul Han, respectivamente, e através do conceito de tecnodiversidade colocado pelo filósofo Yuki Hui. Dentro desse conceito de tecnodiversidade, que está em consonância com outros pensadores como Nego Bispo e Otto Kerenaki, o Yuki Hui vai trazer uma ideia de paralelo à biodiversidade, né? O filósofo chinês então traz essa questão de que atualmente nós vivemos sobre uma falsa ideia de uma tecnologia universal que é imposta pelo norte global, especificamente pelas big techs, né? Grandes corporações de tecnologia que estão ali colocadas dentro do Vale do Silício, sobretudo, e que trazem esse novo desdobramento do capitalismo neoliberal, onde a nossa atenção é cooptada pelas redes sociais e, sobretudo, intensificado pelo uso dos celulares, que através de uma hiperconectividade vai fazer com que nós sejamos autoexplorados, né, para que essas empresas possam extrair nossos dados, processar esses dados e, sobretudo, capitalizar esses dados, né? Então, atualmente, nós somos o superávit, a commodity dessas empresas, né? E aí o Yuki Hui vai trazer como podemos fazer novos usos, elaborações, criações de tecnologias diversas distantes dessa suposta universalidade tecnológica. Então ele convida-nos a pensar novas formas que, através de cosmologias e outros saberes, pensemos então maneiras mais responsáveis e de interesse social e comunitário para o uso das tecnologias. Para tanto, então, esse é o norte, como uma proposta para pensar a tecnologia, então como subverter o uso dos celulares através desse pensamento da tecnodiversidade, e pensando então, embasando nesses modelos econômicos, que é o do capitalismo de vigilância e da economia de atenção, que a Shoshana Zuboff vai trazer, então, como já citei um pouquinho antes, que é pensar como as big techs estão nos capitalizando, né? Como temos nos tornado dados para que essas grandes corporações possam pensar maiores controles ou predições, tanto políticas quanto sociais quanto econômicas, né? Para pensar em compras e girar o capitalismo neoliberal. Bom, dentro dessa pesquisa, e aí eu estou pesquisando alguns artistas que já se movem nesse sentido, tanto internacionais quanto nacionais, como o Luiz Vidañan, que é um artista espanhol, que vai tratar de uma elaboração um pouco mais bidimensional,
sobre o uso intenso do celular, essa nossa hiperconectividade. E também o coletivo Blast Theory, que é um coletivo inglês que já há muitos anos trabalha com o celular como um meio mesmo para a realização de performances ou de ações de intervenção urbana, né? Tanto pelos próprios integrantes do coletivo, mas sobretudo do espectador na participação dessas ações. No Brasil também a gente pode pensar no Tom Bezerra, que apresentou na exposição dos Brasis, apresenta uma performance relativa a pensar esse corpo, essa corporalidade dentro dessa hiperconectividade. E o Rotas Afro, que é um coletivo também que vai pensar um pouco sobre outros modos de utilização da realidade aumentada, sobretudo no uso do celular, como uma proposta de recontar ou contar histórias não contadas da cultura afrodiaspórica. Além desses, a minha pesquisa é uma pesquisa prático-artística ou prática teórica, né? E aí eu parto também não só dos embasamentos teóricos, a fundamentação, mas também incluo dentro disso a minha pesquisa prática enquanto artista, a minha produção poética. E, sobretudo, utilizo um dos trabalhos que tem o título de Canibal, que é uma performance que eu realizo desde 2023, é uma performance que também se torna uma videoarte, onde desde 2023 eu venho registrando usos rotineiros do celular de pessoas, né, dentro da cidade, de espaços públicos, privados, pensando nesses corpos. Então vão ter momentos mais corriqueiros, mais rotineiros do uso do celular, até momentos mais estranhos, por assim dizer, e menos inesperados, mas que a obra também traz esse título de canibal por entender que eu também me vejo nesses momentos, né? Eu tenho uma relação, por exemplo, de pessoas que utilizam o celular numa esteira ergométrica, e ato que eu também já realizei. Então, esses trabalhos perpassam por mim. Essas ações também passam pela minha própria pessoa, então eu me vejo também. Bom, a pesquisa então agora tende também a investigar corporalidades em outros espaços, tanto nacionais quanto internacionais, mas também da realização prática de outros trabalhos que conversem sobre essa temática, a fim de pensar como então os trabalhos artísticos podem influenciar para que pensemos sobre essa questão e pensar então novas possibilidades de relação com o celular, de subversão do uso e subversão do capitalismo de vigilância e da economia de atenção. Bom, acho que é um pouco isso, de forma muito sintética. Espero que seja de agrado e de interesse das pessoas. Fico disponível para discussão. Agradeço imensamente a Unesp e muito a minha orientadora, a professora a doutora Rosângela Leotti, por ter abraçado essa pesquisa. E é isso. Muito obrigada e até.